Júlia. Meu boa tarde para todos. Hoje nós temos aqui a mini peça interassistencial, que está dentro do universo da interassistenciologia. É a consciência lúcida dedicada ao trabalho assistencial, interconsciencial, multidimensional e cosmovisiológico do próprio grupo evolutivo, quando convicta da função menor pessoal, contudo produtiva e participativa, dentro do máximo mecanismo de assistência às consciências e consciências. Então, a consciência peça autoconsciente do máximo mecanismo interassistencial, interconsciencial, interdimensional. A maxfraternidade da mini peça interassistencial. A autoconvicção, a aceitação e vivência da consciência mini peça interassistencial. O desempenho complexo da mini peça dentro do máximo mecanismo interassistencial. A mini peça operativa eficiente dentro da vasta equipe. A reunião mini peça consciencial assistencial. O sincronismo, sinergismo voluntário a voluntário, compondo o máximo mecanismo interassistencial. E por aí vai. Nós temos uma série de logias, e temos aqui a caracterologia das pessoas, ou as condições que conduzem as consciências para o desenvolvimento interassistencial e chega ao processo da mini peça. Depois nós falamos sobre a interconfiança e solidariedade entre as indispensáveis mini peças, faz pensar na confluência espontânea de consciências lúcidas integrando o máximo mecanismo interassistencial. Se vocês quiserem, pode fazer. Fazem pensar. Em qual nível está você, leitor ou leitora, quanto ao desafio da condição de mini peça interassistencial? Você já é tenepsista, epicom, ou ser desperto? Agora, quero dizer para vocês que tem umas revisões aí na hominologia, que está faltando o fiexista para inteirar 7. E está faltando os O. E também na remissologia aqui, eu vou falar desde já, é pesquisadores e homens. Agora, essas 10 condições é para a pessoa ter uma ideia do que é. Isso aí quase sempre precede a condição da mini peça. Agora aqui, como é a interconfiança e solidariedade entre as pessoas, mini peças, então aqui pode fazer, fazem pensar. É mais adequado. Eu estou só falando o que é. Eu estou deixando alguns, como as pessoas já andaram vendo aqui, eu já estou falando. Agora, eu desejaria ouvir o seu depoimento oficial. Faz favor. É bem pessoal. O senhor me deu umas 5 heterocríticas do trabalho que eu faço para o senhor. Das 5, uma eu não consegui vislumbrar como é que eu vou fazer para melhorar. E aí, depois sobre nós isso conversamos. Pois é, por isso que eu falei que era pessoal. Depois você me mostra o que porque tem a ver com a tertúlia de ontem, que era da priorização. Entendeu? Eu só não fiz ontem porque era muito pessoal, assim. A priorização quase sempre mexe com o primeiro lugar, né, aquele negócio. E aquilo que vem à frente. Depois nós conversamos. Então, tá bom. Eu vou entrar nessa. Agora eu vou aproveitar aqui para responder a umas perguntinhas que nós temos aqui. Eu quero dizer para vocês que estão estudando aí, que no verbete é o que tem mais logias. Ele tem 96 logias e tem 11 máximos. Agora, lembrando que nós já estamos com 67 sessões, sendo que 19 delas são fixas. Agora, aqui nós temos a pergunta, que é o seguinte, até agora parece que foram só essas que chegaram. Se Jesus não for um serenão, gostaria de saber se ele teve necessidade de reencarnar novamente. Eu quero dizer que isso é óbvio. Geralmente essa pergunta aqui é tida na base da infantilidade. Por quê? Quem não precisa de ressomar é só consciência livre. Até serenão, eles estão no fim, mas eles também têm vida humana ainda. A maioria deles. Só quando vira consciência livre que não precisa de ressomar. Jesus Cristo ainda tem muita água debaixo da ponte. Ele ainda tinha muita coisa para chegar nisso. Eu sempre tive dúvidas quanto à força propulsora para a autopesquisa da sentença. Não acredite em nada, experimente. Tenha a sua experiência pessoal. Essa frase, se reinserida em si mesma, após o ponto de exclamação,
exclamação como significação para a força propulsora, sugere, sob minha compreensão, não acredito em nada, experimente, não acredito em nada, experimente, não acredito em nada, experimente. Mas olha, que beleza, você pegou o que é, só que tem que não está querendo admitir. Então, ao meu amigo, eu vou pedir o seguinte, a frase está perfeita, está dando impacto terapia em você. É justamente isso que nós queremos. Você continuar não acreditando em nada, nem naquilo que você hoje está admitindo. Por quê? Eu peço ao meu amigo aí para recorrer ou revisitar o nosso outro amigo, Karl Popper, que ele fala sobre o falseamento das hipóteses. Não existe nada que seja definitivo, tudo é efêmero, tudo é transitório, dura pouco. É necessário haver refutação e acabar com as hipóteses. De modo que está ótimo, é isso aí mesmo, falseamento das hipóteses. Agora, ó, nada de eufemística, nada de frescurinha nessa história. Nós usamos aqui, a técnica da impacto terapia. Soco no queixo, fratura exposta, com todo o realismo. Não é necessário repetir do jeito que você está pensando. O princípio da descrença está atuando e agindo no amigo. E isso é impacto terapia, é muito bom. Há décadas, há pessoas redigindo o princípio. Até o momento não vimos qualquer redação melhor do que a nossa. Eu agradeço pela colaboração e vamos pedir para a gente continuar estudando junto. Vamos em frente. Agora, impacto terapia é justamente isso. É para espicaçar, é para desafiar, é para mexer, é para fazer a cosmoética destrutiva e a impacto terapia cosmoética. Está tudo certo. Eu peço ao amigo para colocar uma dosezinha maior de testosterona no contexto. Muitas graças. Esse que você queria que respondesse já está aí, tá? Estou em dia. Agora, o Roberto não está aí hoje, não, né? Estou querendo falar com ele. Quando tiver chance lá embaixo. Sovaldo, Sim, posso perguntar? pode. Você podia esclarecer melhor essa questão, porque você colocou a mini peça após a UFIEX. O que é que define a condição? É um processo de veteranismo. Uma pessoa pode praticar o FIEX e não ser mini peça. Agora, por exemplo, o ofexista, às vezes, pode chegar lá, mas... Agora, tenepsista, de modo geral, a maioria, você não pode dizer que seja É que eu achei que para o FIEX... Mini peça é aquela pessoa que já sentou. Uhum. É um veterano. O veterano, mas assim... Por exemplo, um cara começou, ele nem está sabendo que ele tem o FIEX, e às vezes ele até já tem, ele não sabe que nem é isso. Se não é autoconsciente, não é mini peça. A mini peça tem que ser autoconsciente. Sim, eu acho. Por que não? Tudo é possível, né? Com consciência, tudo é possível. Às vezes ele tem um FIEX bem particular, dentro de um setor específico, está dentro de uma greia aí, ou de um clã, ou no deserto lá com a turma bem braba, entende? Não pode estar mexendo com muita gente, eu já vi isso tudo. Já vi, inclusive, fora do corpo. Entende? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, o epicentro consciencial, o EPICOM, ele também pode estar aquém. A mini peça quase sempre está lá na frente. A pessoa é muito consciente disso, já domina todos esses setores desse universo de assistência. Entende? Agora, ao mesmo tempo que ela é bastante autoconsciente, é porque tem essa coisa de, ao mesmo tempo que é autoconsciente, entender que é condição de mini nesse mecanismo, né? É lógico. Então, é essa autoconsciência que permite Gente, essa cosmovisão. Assim. Para entender e vivenciar direito a mini peça, precisa ter uma max consciencialidade. Que é para entender. Olha aqui, a mini peça, ela tem uma noção teórica do max mecanismo, mas ela vivencia o mini mecanismo que ela significa, que ela é. Entende? A intenção é essa. Por isso que eu escolhi a mini peça do max mecanismo. Eu mesmo criei esse termo, tudo. Mas eu acho eles funcionais. Agora, eu já uso isso há muitas décadas, muito antes disso tudo. É igualzinho o caso do processo
agente retrocognitor. Isso, ó, comigo, ó. Muito antigo. Valda, a mini peça seria 50% também ali na escala evolutiva? Como ser desperto? A mini ou não? peça? Aí depende, né? Precisa saber como é que é. Porque é o seguinte, a rigor, o evoluciono é uma mini peça. Agora, a rigor, mais ainda para você, o serenão é uma mini peça da consciência livre, da reunião das consciências livres. Dentro do processo da interassistencialidade é assim. Uma coisa depende da outra. Mas se fosse botar ali na escala, Pois é. seria como... Pois é, Dá um mas percentual. ali, ó, ali não tem o FIEC. É de propósito. Mas cada um se vira. Quando você chegar lá, você vai ver onde é que você se classifica, o que você é. Eu confio em vocês. Mas por que o FIEC System e NPS não estão na escala evolutiva? Assim, o que é que você falou? Cada um se Não, vira porque e... senão, se nós formos colocar, daqui a pouco tem 1000 nomes ali. Eu tenho que colocar aqueles que são os arranca-rabo. Os referenciais básicos. E acabou. Ali tem a opção de noções. Nuances, né? Tem. Por exemplo, não tem ali nada de macrosoma, Não. nem de paramicrochip, e nem de macrosoma idiota. Esse é que seria bom pôr, né? Ah? Como é que é? É 100 plus. 100% plus. O idiota. O que vocês acham? Eu não vou pôr essas coisas. O negócio é colocar o grosso para o povo entender. Você não está vendo o negócio aqui, ó, o que está dando, o gado que está dando aí, o princípio da descrença? Tem que colocar o grosso, é aquilo que interessa, para criar problema, para o povo começar a entender. Agora, as nuances, elas vêm. E o problema sai na diurese. Agora, Valdo, o Manuelzinho, você considera ele um desperto, mas ele não tinha esse nível de mini Não, peça. ele era um desperto, assim, amador, né? Você tem uma ideia? Estava no começo. Né? Tudo isso são nuances para a gente poder colocar a coisa. O Manuelzinho era bom para falar, porque é bem óbvio. O povo conheceu tudo. Inclusive, ali, ó, ela conheceu bem ele. É interessante. Ele já está do lado de lá, ele já apareceu para mim algumas vezes, esteve aí comigo. Ah, é? E ele Já como é que tomou tá? café Tá bem? junto, chá da tarde junto, etc. Algumas coisas assim. E você sabe... Vocês sabiam que hoje, se o Chico estivesse vivo, ele ia completar 98 anos. Quer dizer que faz 6 anos que ele deve ter dessomado. Porque ele dessomou com 92, né? Hoje era aniversário. Aniversário. Agora, o Manuelzinho está preparando a próxima ressoma, você sabe alguma coisa? Como que vai ser? Vai fazer curso Não, ele está intensivo? trabalhando com a nossa turma. Ele está com um dos nossos Amparadores. amparador brabo aí, sério. É a turma do AIEC. Ah, Está interessante. mexendo lá com ele, não sei o quê. Eu não sei também se isso é por agora, às vezes muda de uma hora para outra. Uhum. Entende? Ele está trabalhando lá. Para mim, eles estão dando as instruções para ele sobre os processos que eu uso do arco voltaico. Problema da cabeça, processo cerebral e outras coisas, porque ele não tinha noção disso. Você sabe, quando ele começou lá, eu era menino, eu que ajudava a fazer, a musicalidade lá, o centro. Eu trabalhava nessa obsessão com ele. Entende? Era garoto. Professor Valdo, então, mas essa expressão mini peça do Max Mecanismo, eu queria entender melhor o significado disso, assim, no seguinte sentido. Significa que essa mini peça, ela tem uma posição específica de um serenão, de uma... Como é que é o isso? automóvel, às vezes, tem 5.000 peças. Tem certas peças lá dentro que são, se você tirar, o carro não sai do lugar. Era isso que eu e meu filho faziam com a minha mulher, quando ela não queria que ela dirigisse. Que ela dirigia muito bem, mas a hora que ela ficou doente, a gente evitava, porque nunca se sabia a intenção. Você tira uma peça, ele não funciona. E às vezes é uma peça pequena, não tem várias peças no carro? Pensa por aí que você vai entender. Então aquela peça é vital, é uma mini peça. É pequenina, mas resolve. Pílula de vida do Dr. Ross. Pequenino, mas resolve. É
o dedo na ferida, é o pontual, é o raio laser, é aquilo que eu chamo o buziles. Se apertou onde dói. É aquele dedo da criança que apertou o buraco quando a represa começou a esbarrondar. Depois o dedo dá. Eu não posso ir embora, senão a água vem. Dá um jeito, tampa aí do outro lado. É justamente isso. Mini peça é o dedo do menino. Sim. Professor, na essência da mini peça, então, é o egocídio, é o processo sem ego de mini Não, peça. o egocídio já vem de trás. Eu acho que não. Isso aí, ela está mais avante disso, acima disso, além disso. A mini peça, ela começa a entender, é aí que está a dificuldade. Talvez fosse isso que vocês estão precisando de entender. É a interdimensionalidade. É a hora que a pessoa começa a entender mais. A mini peça, ela está bem perto, por exemplo, assim, da semiconsciência. Se você for a rigor, talvez o local dela seria por ali. E então, nós, pelo menos eu nas aulas, geralmente uso, né, seja uma mini peça no maxi-mecanismo, né? Então a ideia E é não preparar... seja como muitos são, fala desse jeito, Maxi-peça. como muitos de vocês são, uma maxi-peça dentro de um mini-mecanismo. Exato. Então, quer dizer, na real prepare-se. Às vezes, divido o que ainda tem isso, eu acrescentava o seguinte, divido os exemplos do seu pai, que era um carrasco da família. Então, assim, o discurso muda para um processo de prepare-se para ser uma mini peça. Prepare-se para ser uma consciência livre. Esse grande, está lá embaixo, você já viu? Hoje é o grande dia. Agora chega lá amanhã, o cara está lá. Hoje é o grande dia. Mas de novo, de novo. É isso. Porque nós estamos em constante preparo para tudo, é lógico, né? Não, preparo para tudo, não. Calma. Eu não estou preparado para matar os outros atualmente. Não, para tudo de positivo. Sabe que eu perdi o jeito. Perdi o jeito. Dentro do contexto evolutivo. Eu perdi o jeito. Esse é um cara lá que descobriu, né, que ele era belicoso há várias vidas. Aí eu cheguei e falei assim, então, como é que é? Perdeu ou não perdeu? O jeito. Perdi o jeito, Paulo. Então tá certo. Então, agora, estamos juntos. Você fala assim, ainda não perdi o jeito, então, ó, tchau. Eu só estou pensando porque muda um pouco, porque, para mim, nós já éramos mini peça no maxi mecanismo, né? Mas você vai ser uma mini peça. Não, você falou em mini peça, todo mundo já quer reduzir tudo abaixo de pó de traque. Mas não é. Mas não é. É o tal negócio, né? Agora, nós já falamos sobre a reestruturação e, vamos dizer assim, a recomposição das expressões, do jeito que a gente recompõe o cabelo, por exemplo. Vocês já viram a mim, como é que está bacana? Eu não sei se ela foi, eu não sei se ela foi lá visitar a minha amiga Miriam, não sei. Não. Ela foi ao Rio. Então é isso. Mas tudo é um processo de renovação. Né? Tudo bom. É reciclagem. Uma coisa que eu queria entender mais, assim, Sim. é aquela relação entre livre-arbítrio e determinismo na mini peça. Livre-arbítrio e determinismo. Primeira coisa. Ela tem o livre-arbítrio porque ela já entende o que é o maxi-mecanismo. E ela vai entendendo cada vez mais, quanto mais ela trabalha, mais ela entende a estrutura do maxi-mecanismo. Então, o que se passa? O livre-arbítrio dela se expande. Agora, determinismo. Eles nem consideram isso mais. Isso aí não interessa. Porque já se vive autoconscientemente dentro de um determinismo. São as limitações da cosmoética na vida da pessoa. Então o código é isso. pessoal de cosmoética é justamente isso. Então é isso, é É o viver determinismo autoconsciente. autoconsciente. Então é isso, é viver autoconsciente dentro do determinismo. Faz sentido para você? Faz. Você ainda não tinha pensado nesse nível. É de viver Pelo que eu vejo autoconsciente. Não, eu estava querendo... Professor Valdo, Tudo bem. no item Ah. antonimologia, Sim. na mini peça sindrômica antiassistencial,
Eu queria que o senhor explicasse melhor e desse o exemplo de consim nessa condição. O mini peça sindrômica antiassistencial. Ela tem uma síndrome, por exemplo, egóica qualquer, de qualquer tipo. Entendeu? Então, o que se passa? Ela não faz assistência, ela só pensa nela. Uma pessoa, por exemplo, tem avarícia, avareza, é o père grande, lá, aquele que eu sempre falo como exemplo do conto lá, do romance do Balzac, Honoré de Balzac. O père grande, ele tinha a síndrome da avareza, era um cara super mão de vaca, pé de vaca, mão de vaca, tudo dele era de vaca. Então, segurava tudo. Ele fazia as unhas aqui por cima, ó, que a unha tinha que entrar, porque não abria a mão. Sabe como é que é? Então, por aí você vai começar a entender o que a gente quer dizer com isso. Entende? Mini peça sindrômica antiassistencial. Uma síndrome patológica. E tem pessoas assim, você sabe. Tem pessoa que não dá nem bom dia, não é isso? Faz parte, é o processo patológico. Às vezes é um ambiente, às vezes é um processo de rebeldia, de rebelião. A pessoa usa esses critérios. Critério errado, mas existe isso. Né? O senhor já falou que muitos não têm curso intermissivo. Então somos observados o tempo todo pelos revolucionários. São eles que decidem quem está pronto para ser chamado para fazer o referido curso. Olha, são eles, são serenões, e sabe lá quem mais que está por aí fazendo assistência de olho na gente. Nós temos testemunhas extrafísicas para tudo que nós fazemos, e tudo nosso é cotejado, catalogado, anotado, registrado. Cada um de nós tem uma ficha. Agora aqui é quem já teve uma ficha com saldo que já está começando a ficar azul. Se está muito vermelho ou melancioso, tipo semicomunista, ainda não é bom. Tem que ser mesmo socialista total, bonzinho, assistencial. Estudamos o tema pré-mãe no Orkut e chegamos à consciência EM, que teve estreito contato contigo. Poderia dizer onde ele está? Isso aqui deve ser, nos dê alguma dica, por favor. Ah, tá. Eu já falei aqui há muito tempo. O meu amigo EM, que o nome dele eu nunca falava, que era o extra-mentor, quer dizer, extraterrestrial mentor. Ele está atualmente, é uma criança na Finlândia. E olha, é lá naquela área da província da Finlândia, não é aquela da nossa amiga aqui não, da loirinha não. É na área do Papai Noel, que é, vocês sabem, a Lapônia. Ele está lá perto, ele está por ali. Agora, tem um pai e uma mãe, que são pessoas muito fortes, bonitos, e o mais eu não sei, eu ainda não vi, depois que ele apareceu aí, menino, eu não vi não. Agora, eu já falei aqui com a turma que com o passar do tempo pode ser que ainda vai aparecer por aqui. Se a Koralinska, que é aquela moça, ela apareceu, por que aqui também não pode aparecer? E ela tem mandado cartão postal todo dia. Ela sabe do caso do EM. Agora, outra coisa só para dar um molho nessa história. A minha mãe, que foi uma das pessoas que mais me ajudaram nessa minha vida, ela também está ressomada lá, mas eu não sei aonde. Para mim, ela vai ter contato com ele e com a família dele. Por quê? Ela trabalhou muito com o EM e ajudou também, o EM também ajudou muito a ela, junto com os amparadores nossos. De modo que ela foi para lá já engajada num trabalho. E ela tem uma opção de noção sobre os assuntos, que ela passou uma boa temporada trabalhando nisso. De modo que o problema é esse, hoje. Vamos ver o que vai acontecer. Quem viver, verá. Não é isso? Pode falar, Natália. Professor, na primeira página, na fatologia, Sim. na segunda linha de embaixo para cima, eu gostaria de entender mais o pré-anonimato evolutivo. O pré-anonimato evolutivo. Por exemplo, aqui tem a opção de gente que me ajuda e não fala. São pré-anônimos evolutivos. Porque eles me ajudam muito, eu sou muito agradecido a eles. Sou grato,
está entendendo? E geralmente eles não sabem. Outra coisa também, tem uma opção de gente agora me ajudando, inclusive esses que estão fazendo essas perguntas, que eu não falo o nome deles. Eu os mantenho no anonimato até um certo ponto, para não criar problema para ninguém, porque eu nunca sei, né? A gente fala uma coisa, cria outra, e eu não estou nessa. Esse negócio você sabe. Tem um amigo meu que fala assim, olha, o que você vai fazer? Eu vou mandar uns e-mails agora. Eu falo assim, o que você vai fazer? Eu vou ao banheiro. Então, você vê, esse negócio de internet é uma coisa difícil. A gente tem que ir com calma com isso. Tem até os troços chamados spams e tal, que espanta muita gente por aí e tal. De modo que tem muita gente anônima. Mas eles já estão trabalhando no anonimato. São pré-anônimos. O anonimato é o caminho da serenidade, da serenologia, da imperturbabilidade evolutiva. É o máximo. O que você acha? Eu espero que você chegue lá o mais depressa possível. Eu também. Outra coisa, professor, eu gostaria de entender mais a frase enfática. Sim. O que tem? A interconfiança e a solidariedade entre as indispensáveis mini-peças, quer dizer, as mini-peças que se organizam, entende, que fazem a confluência dos esforços, fazem pensar na confluência espontânea também de consciências lúcidas, integrando o macromecanismo. Então, elas, se elas pensam assim, os outros lá também são desse jeito. Então, há mini-peças maiores, menores, médias, de todo tipo. Então, elas sabem que o processo é entrosamento, interconfiança e solidariedade. O que você acha? Às vezes vale a pena. Pode falar, Eliel. A pergunta tem um pouco a ver com isso também, porque a palavra interconfiança me chamou a atenção. E a pergunta seria, como funciona a interconfiança das mini-peças? Eu ia colocar só uma das palavras aí. Agora coloquei interconfiança e solidariedade, porque elas são muito juntas uma da outra. Por isso que é bom colocar no plural. Fazem pensar. Entende? Agora, o que você não... Eu queria saber, assim, dentro do maxi-mecanismo interassistencial, como que essas interconfianças das mini-peças funcionam? Como se fosse um grande... a pessoa que começa a entender o que ela é lá dentro. Eu sou uma peça pequenininha aqui, mas de mim depende uma boa parte desse mecanismo todo. Cada um é muito importante naquilo que ele exerce. Na verdade, isso é o que deve ser feito em tudo. Nas empresas, no país, na política, na diplomacia. Entende? O Estado mundial tem que caminhar pela interconfiança. É a solidariedade. Porque uma coisa que me chama a atenção é mini, mas na verdade ela é grande, no sentido com o efeito disso. Lógico. É o pigmeu contra o gigante. Entendeu? O senhor comentou ali a questão da interdimensionalidade como sendo o âmago, a essência, de certa forma, da mini-peça. Né? Então, ela tem que ter uma cosmovisão. Se ela não tem essa multidimensionalidade, ela não tem cosmovisão. Agora, a mini-peça tem que ter isso. Porque o maxi-mecanismo é multiassistencial, multidimensional. E nesse sentido, é aí que realmente começa, o que o senhor comenta aqui na fatologia, na última linha, a alta-abnegação. É nesse caso... Auto-sacrifício, alta-abnegação, auto-renúncia. Mas a real... Que é a cosmoética avançada, sutil. É aquela mais sofisticada. A gente poderia dizer que é o real entendimento da auto-abnegação, quando ela chega nesse ponto. Para o nosso nível, por exemplo, já é um top, né? Já é um top. O nível top de entendimento do processo multidimensional. Então, uma pessoa dessa, ela não pensa mais em queixa, ela não questiona apenas para aparecer, ela quer saber, mas desde que aquela sapiência dela possa ser distribuída. Então, ela sempre pensa na distribuição. Até um certo ponto, é a turma do Loche, lá da Apex. É a retribuição super inteligente. Você quer coisa mais super inteligente do que uma auto-abnegação silenciosa e anônima? Isso é serenão já. É o caminho dele. Agora, a mini-peça, o que eu quero é chamar a atenção aqui é sobre isso. Pense bem. Olha aí essa caracterologia, essas 10 condições
conducentes à condição do desenvolvimento. São condições conducentes a outra condição. Eu estou repetindo aqui de propósito. Do desenvolvimento interassistencial da consciência intrafísica, homem ou mulher. Pré-ser não vulgar. Isca humana inconsciente. Porque a pessoa, ela é inconsciente, chega num certo ponto, ela fica lúcida. Mas ela vai começar a pensar naquilo tudo. Gente, do jeito que tem a patológica, deve ter também a ígida. Tem a homeostática. Vai começar a descobrir que tem um maxi-mecanismo. Agora, o tenepsista, o projetor consciente, o epiconlúcido, o conscienciólogo, o fiexista, a mini peça interassistencial, propriamente dita, e o ser desperto. De certa forma, há uma limpeza também nos contextos grupocármicos, total nesse caso, né? Ela já dispensou essa conta grupocármica, está totalmente bem trabalhada. Mas às vezes ela está até com todo mundo em torno, igual a galinha com os pintinhos. E aquilo faz parte do serviço dela. Tem gente, viu, Adélio, que eu já vi, que está com a TENEPS em alto nível. E outra coisa, faz a TENEPS junto com um monte de gente da família. E essa turma não sabe nada. Eles não sabem a pérola que eles têm dentro de casa. Como é que é essa questão com a família? Já vi umas 3 mulheres assim até agora. Sério. Mora com a família ainda. Está no meio da família e eles não sabem. Agora, eu já toquei numa desses casos, eu toquei no assunto para ver se abria mais. A própria pessoa falou, não entra não, Valdo, vamos deixar. O povo não está preparado. Eu falei assim, mas esse povo está com tanta... Eu falei assim, tudo bambu vestido. Isso foi a expressão que é minha, está usando a minha expressão. Tudo é bambu vestido, vamos deixar. Tem que esperar mais um pouco. De modo que família é um negócio complexo. É isso? Árvore genealógica. Pode falar, Rosa. Olhando aqui essa listagem aqui, a mini peça está entre o ofexista e ser desperto. Aí eu estou me perguntando aqui, uma mini peça interassistencial que você falou de fato, antes da desperticidade. A turma estava perguntando, vocês não viram aí? Foi, eu sei, mas eu voltei nela. Porque antes da desperticidade, não pode correr o risco de estar contaminado por assediador? Olha, assediador, você pode estar contaminado qualquer hora. Até um serenão pode. Depende de você. Outra coisa, eu já vi gente que se deixa contaminar para poder fazer assistência. Ah, entendi. Senão não faz. Porque assim, o senhor falou da mini peça interassistencial como aquela condição de compreender bem a multidimensionalidade. Então, antes da desperticidade, você já pode compreender Agora, bem eu isso. digo para você, esses assuntos todos que nós estudamos, qual que é o mais difícil? Todos? Multidimensionalidade. Multidimensionalidade, claro. A sua paraprocedência. É a cosvisão. O que é que eu falo mais aqui? Não é a cosvisão? Por quê? É a multidimensionalidade. Como é que pode haver uma cosvisão de veterano, adulto, sem muitas dimensões? Pode ser? Cosvisão aqui, dessa visão aqui, é a mini visão de cara, não tem jeito. Está limitada, é muito acanhada. O que você acha? Tem lógica? Tem. Eu ainda fico pensando que antes da desperticidade, às vezes você tem um auto-engano também muito grande, entendeu? Tem, mas ainda não é uma mini peça de veterano. A pessoa está na fase de... Como é que chama? Não, tem um nome. Não. Quando você arranjou um funcionário, ele está na fase de experiência. Outra coisa, ele às vezes não está na fase de experiência, ele nem chegou lá. Ele é autônomo. Ele ainda não foi fixado na folha. Ele não bate ponto. Ele vai fixar mesmo só depois da semiconsciência. Por isso que o senhor falou, né, da semiconsciência. O autônomo. Que é autônomo mesmo. O autônomo ainda não chegou lá. Ele ainda não faz parte do maxi-mecanismo. Ele é autônomo. Ah, sim, autônomo. Entendi. O que vocês acham? RPA que chama. Tá certo? A Sandra também não mexeu muito com isso lá atrás. O que vocês são? RPA? RPA. O que é? Eu estou na fase de, como ela falou, de convalescência. Seu Valdo, desse lado aqui,
Tem uma pergunta aqui, mas não tem nada a ver com a tertúlia, é só um parêntese rápido. Os nossos amigos Eduardo e Solange estão lá em Nova York, perto da ONU, e eles querem saber se vale a pena comprar uma enciclopédia chamada Enciclopédia das Nações Unidas, Acordos Internacionais. São 4 volumes, é de 2003, é bem caro. Foi o que eles falaram. Eles querem doar, mas não disseram quanto. Não. Isso que é bem caro. Pergunta para eles se eles acharam o livro lá do Nostradamus, que esteve na mão do Nostradamus. Pergunta para eles. Tá, eu vou eles pediram para responder. Mas fala que isso aí é um problema da consciência deles. Quem sou eu, primo, para falar. Tá bom. Eles falam que tem um outro dicionário de diplomacia da ONU e um livro de anti-americanismo do Revel. Nós temos alguma coisa da ONU aí, eu preciso ver se a gente não tem esse dicionário. Tem um do mercado comum europeu. Pois é, tem. Mas da ONU... Tem coisa da ONU também aí no meio. E tem um do livro do Revel também, que eles querem comprar. Livro anti-americanismo. O francês? Não sei, o nome chama livro anti-americanismo. Pode comprar esse. Tá bom. O Revel eu gosto dele. Esse aí é meu amigo, Revel. Revel. É o francês. Vocês conhecem o Revel, né? Alguém aí já leu as coisas dele? Nós temos um livro lá embaixo dele. Então tá bom. Ele, sabe por quê? Ele é muito inteligente. Ele fala diferente dos outros. Revel. Revel. Quer dizer, rebelde, né? O nome dele. Rebelde. Vocês não conhecem nada do Revel? Bolas, que coisa. Você é meu amigo tantos anos, francês. Se for esse, se o título é esse, possivelmente é o meu amigo. Todo mundo sabe que ele é assim, todos os livros dele são assim. Revel. A coisa mais séria que tem é uma revelação com rebeldia, com rebelião. A revelação com rebelião é diferente. Ela é mais impactante. É a Nelverpont. Valdo, falando nessa questão de rebelde, rebelião, você tem acompanhado aquela questão do Luiz Nassif lá com a Veja, né? Sim. Inclusive saíram 2 revistas caras. Só tem uma coisa, parece que ele defende o Lula. Tá meio ambíguo. Então esse é um trafar. Eu estava olhando o cara como perfeito. Para mim já era um serenão dentro do jornalismo. Mas a hora que ele defende o Lula de pés e mãos... Mas ele está defendendo mesmo? Parece. Tem muita coisa. Você não vê ele falar nada do processo do Lula, já viu? O que eu vi foram 2 Agora, matérias que saíram na revista esquerda. Em matéria de abordagem jornalística, uma das maiores cabeças que o Brasil tem hoje. Todo mundo reconhece isso, eu também. O homem é fora de série. Ele está enfrentando a Veja, né? Tá indo... Agora, o Antônio tem seguido também esse assunto. Toda semana, no Observatório da Imprensa, sai uma matéria do Luiz Nassif, já há uns 2 anos quase. Toda semana ele vem. Ele é que entende mais a Veja. Dossiê contra a Veja. Foi, ele é que sabe. Então, repetindo, toda semana no Observatório da Imprensa, no site, sai uma matéria do Luiz Nassif. Isso já vem aí talvez há uns 2 anos, 1 ano e meio. E ele tem lá um embate com a revista Veja muito sério. Ele vem criticando seriamente todas as matérias, né, em cima, por exemplo, lá de uma série de colunistas, né, criticando a postura da revista Veja. E os próprios colegas dele. Os próprios colegas dele. E outra coisa, dá os nomes técnicos do jornalismo. Quais são aqueles nomes técnicos que você gosta aí de ver? Fala aí para nós. O dossiê é bastante interessante, vale a pena as pessoas conhecerem. Não, e o nome técnico do jornalista, não fala o nome do jornalista, só os nomes técnicos. Como é que chama? Fala. Você é dois estudando isso, igual eu. Vamos. Tem uns falando sério. Não, como é que é aquele jornalista que é isso, o outro que é assim, o outro faz isso, o outro faz aquilo. E lá tem vários deles. A posição. Você está entendendo? O Nassif fala isso tudo de cada um. Fulano é isso, fulano é outro. Vale a pena ver, inclusive agora, a revista Placar, também, do Grupo Abril, tem uma matéria sobre o Casagrande, e tem se discutido bastante o que é interesse público do interesse de público. Interesse público, interesse de público. É diferente, então a imprensa marrom que eles estão chamando. É o jornalismo marrom. Porque a revista Placar vem deficitária há muito tempo. Então estão tentando vender a revista abordando o problema do Casagrande. Isso tem muito disso na imprensa. Isso aí equivale ao banco. Quando um banco começa a fazer propaganda demais, cuidado que ele está para falir.
É essa a história, é mesmo. Dentro do banco. Não, o problema é que você não está desligando o online. Né? É isso? É. Vira para a televisão aí e dá um jeito. Hein? Já pode votar? Olha, já podem votar. É da 1h até 1h30 da tarde, todo mundo pode votar. É mini peça. Hoje nós temos uma série ainda, né? Tem acho que 17 temas, né, para resolver. Quem trabalha na produção, entre aspas, da mini peça assistencial? Produção da mini peça. Eu acho que quer dizer, na geração da mini peça, seria isso? Também está difícil de entender essa produção, o que é. Ou na produção seria o trabalho que ela faz? Eu não sei. Isso aqui fica no escuro. Agora, de qualquer maneira, eu só lembro o seguinte. Quem mexe com mini peça é o Marx Mecanismo. Acho que a pessoa não entendeu, né? Não. Mini peça é ela é a mini peça. Pois é. Gostaria de saber o quanto da população mundial, estimativa, fizeram o curso intermissivo. Ah, sim, uns 5, eu acho. Não é isso? Quantos por cento? Né? O que seria? Vocês têm uma ideia? Abaixo de pó de traque, não é isso? Olha, je não sei, sabe? Je não sei. La garantia não é minha. Aqui, como é que você fala? O doutor Tivira. Tivira, não é isso? Um pesquisador da ciência convencional, Lev Vygotsky, opa, esse homem, levanta a mão, ele é grande. Dessomou aos 38 anos de idade, pois trouxe alguns conceitos. Mediação, zona de desenvolvimento proximal e interação social, entre outros. Na sua opinião, ele foi um autor completista? Pode-se dizer que ele foi uma mini peça da conscienciologia? Até um certo ponto foi, mas olha, o que eu quero dizer é o seguinte, até que ponto que ele foi incompletista total porque morreu tão cedo? O Vygotsky era um negócio. É muita gente que está estudando ele aí, sério, eu mesmo peço o povo para estudar os negócios dele. É um monte de gente. Hoje estão estudando até o negócio da literatura, com um monte de processo dele aí. Vale a pena estudar o homem. Agora, o que eu vejo é o seguinte, ele foi uma pena. Mas depois disso, será que ele já ressomou? É uma pergunta boa para a gente saber. Deve ter sido longe da Rússia, né? Que alguma coisa não deve ter gostado lá daquela área, qualquer coisa. Né? Aqui, ó, tem aí. Até que ponto não foi, às vezes de repente não foi uma saída estratégica, não sei, Valdo. Aquele contexto da Rússia era bravo para ele lá também, né? Sei, mas eu te poderia digo, ter saído de lá, né? Mas eu não digo só isso. Eu nunca sabe por que ele dessomou. Who knows? Então. Who knows? Eu não sei. Por isso que a gente não sabe a situação toda como é que é. Esse aí eu nunca encontrei fora do corpo. Muito embora eu admire certas coisas, posições, posicionamento, declarações, a pesquisa dele. Você sabe, ele me chamou sempre muita atenção, porque o cara dessomou com a mesma idade de Eurípides. Eu uma vez fiz um levantamento desse povo. Vocês olham que já tem livro meu que eu falo do povo que morreu cedo, por tóxico, por isso, por aquilo, principalmente dentro da área da literatura e da arte, em geral. Por causa disso. Esse homem aí é um para se estudar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a pessoa está falando mini peça da conscienciologia. Isso aí já é outra expressão que nós estamos falando aqui, tá certo? Não é bem a mini peça interassistencial. O negócio não é bem isso. Mas a pessoa está estudando. Vamos ver. Parece que tem até livros novos estudando Vygotsky agora, que têm sido publicados no Brasil atualmente. Atualmente eles estão mexendo muito nisso. Na academia. Pode falar. Na fatologia, na penúltima linha, mas ao centro, altos postos tarísticos.
Alto-esforço tarístico. O que você consideraria assim, maior alto-esforço tarístico dentro desse nível? O plus, o upgrade, a hora extra, entende? Alto-esforço. Eu tenho uma lei para isso. Como é que chama a lei? Lei do maior esforço? Tem outra, mais séria. Lei. Lei do maior esforço. Nós já falamos disso há muito tempo. Isso está dentro da legislogia que eu falo. Esse aqui, por exemplo, não tem legislogia nele. Mas tem aí. Nós já falamos muito da legislogia. A lei do maior esforço. Agora, veja, a mini peça, ela é típica na lei do maior esforço. Eles fazem muito disso. Todo mundo que mexe com isso. Entende? Mini peça. Agora, você veja se tem lógica isso aí que nós estamos falando. Vai nesse bico, hein? Não acredita em nada, nem ninguém, no que eu estou falando aqui. Olha bem aí. Aquele que esquecer do princípio da descrença, eu vou pisar no pé. Pode falar. Ecologia, na segunda linha, Sim. A mini peça assistencial elo. Você pode falar melhor disso? Segunda linha. A mini peça assistencial elo. O caso é o seguinte. Vocês sabem que dentro de um mecanismo, e aqui nós temos um chefe aqui que é especialista em peças do mecanismo. O nome dele é Mário. Agora, então, o que se passa? Ô, Mário, existem certos mecanismos que têm certas mini peças que só funcionam em função dependente de outra que equivale praticamente a ela. Às vezes elas são até bilaterais, uma de um lado, outra do outro, aquela coisa. Não existe? É essa que são os elos. Agora, vamos supor que além de uma tenha mais. Então, há uma, vamos dizer, orquestra. Uma mini peça dentro da orquestra, por exemplo. Às vezes tem 2 violinos, 3 violinos, dois tenores. Você está entendendo como é que é dentro do processo de um happening? Pois é. Não, mas a gente podia dizer que toda mini peça é elo? Por exemplo, vamos pensar só numa coisa. Dentro desse mecanismo tem quantas mini peças quase idênticas, assemelhadas, similares? Tem um monte. Essas são elos. Agora, o que ele está falando? É da ligação, é justamente o elo. É o link. Então, por exemplo, dentro dessa corrente de solidariedade, você é um elo. Tá certo? Corrente de solidariedade, no caso, seria uma corrente de interassistencialidade. É um elo. Agora, vamos só pensar numa coisa. Você sabe quando eu falo sobre o processo de TENEPS, por exemplo, da UFIEX, você tem o tenepsista, o amparador da TENEPS e tem o assistido. Mas, às vezes, aquele assistido tem um outro amparador que trouxe. Então, só aí você tem 4 pessoas. Todas essas pessoas, se excluindo o assistido, elas são elos de uma corrente assistencial. O que você acha? Está claro? É por aí. Então, o maxi-mecanismo maior deve ser maior do que esse. Então, por exemplo, o ideal é quando você está dentro do maxi-mecanismo que o elo maior é uma consex livre. Então, por aí, você está pegando aquele povo todo para chegar até lá. Mas a mini peça aqui, ela é vista, ela existe. É igualzinho a minha terra, tem 45 mil habitantes, mas está no mapa. Você está entendendo o que é? Dessa mini peça, ela é pequenininha, mas está no mapa. Ela funciona. Dentro do, vamos dizer, as instruções de uso da máquina, ela está lá. Dentro do processo todo, ela é inevitável, é inafastável, é inarredável. Então, acabou. Está claro? Sim. Elo. Eu, tu, elos. Nós. Agora, esses nós tem que ser nó de elo.
Tem elo que às vezes é como se fosse um nó mesmo que ele segura. Mas agora, veja, não pode ser de fechamento, é de abertura. Mas uma corrente, por exemplo, ela pode abrir? Pode. Ela fecha e ela abre. Ela defende. Você está entendendo? Tudo é possível. A Ana todo dia esquece que tem micrófono. É que estou acostumada online também, lá. Agora estou me adaptando nas duas aqui. Estou nas duas aqui. É o seguinte, então no caso, assim, eu estava pensando no curso intermissivo. O senhor, dentro do curso intermissivo, o senhor era uma mini peça, então? Daquele processo todo do curso intermissivo? Qual é o seu papel lá? Né? Abaixo pode track. Pecinha. Pecícula. Peciúncula. Né? Alguma coisa desse dia. Né? Pecúncula. Entendendo? Agora, só tinha uma coisa muito séria. Isso é que eu dou valor para todo mundo de mini peça. Eu era autoconsciente. Eu sabia o que eu estava fazendo. E tem pessoas que são mini peça e não são conscientes. Não, não é isso. A pessoa que não tem consciência não é mini peça. Ah, entendi. A primeira ela tem que ter predicado ou trafor que uma mini peça tem que ter é a autoconsciência da sua função. Senão que mini peça besta é essa? E a primeira coisa é ela entender o maxi-mecanismo. Não, tem que saber o que ela funciona. Aqui, oncotô, Doncovi, o que eu estou fazendo aqui? Ela tem que perguntar para ela. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual a minha função? E outra coisa, ela tem que se sentir bem dentro daquilo. Outra coisa, ela pode ser aquela do Carlito. Sabe o que é isso? Que ele trabalhava demais como operário, recebendo os fardos. Então ele sai de lá e está. Você está entendendo? A mini peça, tempos modernos, é o filme. Mini peça. Lá ele está fazendo uma sátira, né, do processo da indústria. Professor, poderia estabelecer uma relação entre a própria quantidade de cursos intermissivos, alguma coisa assim, ou a qualidade deles e a mini peça diretamente, ou não necessariamente? A maioria é mini peça. Se não é, vai ser. A maioria. Por exemplo, já fez... Maioria. Agora, eu não estou falando a qualidade ou o nível da mini peça, mas tudo é um mecanismo só. Curso intermissivo é um mecanismo só. Por isso que ele é pouco, ele é reduzido. Mas a mini peça interassistencial, essa íntegra, essa já autoabnegada, essa já passou, por exemplo, por vários cursos intermissivos? Não, não necessariamente. Não. É vocês aqui. Por exemplo, aqui tem umas pessoas abnegadas que eu conheço. Tem um monte aqui. Trabalham para chuchu. Estão fazendo força. Estão caminhando para mini peça de alto nível, veterano. O que você acha? É por aí. Gente, é dessa massa aqui que tem que fazer serenão. Vamos esperar que seja aqui, essas duas cadelas que apareceram aí agora, o Rousseau ali que está aí fora, a Serena, com todo esse nome de Serena. Ainda não é. A massa é essa turma aqui, ó, é dessa massa aqui que tem que aparecer isso, não é de outro. Não é lá fora. Não interessa se são poucos, se é uma micro-minoria minúscula, não interessa. É o que tem. É a prata de casa. Na real, nós já tínhamos mini peças interassistenciais no planeta há muito tempo. Isso já é uma constante. Não, porque sempre teve serenão. Lógico. Agora, o curso intermissivo, ele facilita a parte técnica. Não, ele está popularizando a serenologia. Nós estamos vendo a era dos serenões. Os serenões estão começando a se manifestar. Através de quê? Das mini peças minúsculas. O problema é esse. Enfim, é um processo de Demócrito, que é o processo da atomicidade. Então, o curso intermissivo, eles vieram para gerar massa crítica cada vez mais em quantidade. De autoconsciência, de autodiscernimento, de cosmoética, enfim, de evolução. Evolução autoconsciente. Autoevolução superlúcida. É isso aí. Uma indústria de mini peça, é o que nós estamos tentando fazer aqui.
E outra coisa, com as chaminés fumegando, sem poluir. Tá certo? Planeta Gaia. Como diz o cara, é para quebrar o gaio. É o jeito. Professor. Sim. Aqui. Professor, como ficaria no contexto da interassistencialidade? A pessoa tem, por exemplo, a possibilidade já de se organizar mais para a TENEPS, mas ela precisaria abrir mão de outras tarefas assistenciais que ela faz. Como que ela pesa isso para resolver o que vale mais a pena? Ela só deve fazer a hora que ela não tiver dúvida. Na dúvida não deve fazer nada. Deve se abster, esquecer. Só fazer na hora que ela não tiver dúvida. Que a cena não vai deixar nem nada furado atrás, rastro negativo. É aquilo que eu deixo, desfalque. Ela não pode ser estelionatária evolutiva, quer dizer, fazer desfalque. Saiu e deixou um buraco atrás. Isso é desfalque, é estelionatário. Ao que tudo indica. Cadê a turma aí do Ciaju que está ali, ó? Estelionatário, está certo, Cris? De acordo? Tem alguém aqui que você acha que é estelionatário? Evolutiva. O negócio é esse. Seu Valdo, lá no Projeções da Consciência tem uma projeção que você comenta sobre a incorporação de uma consciência, sobre o psicossoma de uma consim projetada, é que eu não estou recordando bem, para fazer assistência a um grupo que está na dimensão extrafísica. Sim. Não, eles às vezes, depende da dimensão que esteja, você banca o médium extrafísico dentro daquela condição. Uma coisa puxa a outra. O médium é justamente isso. Médium quer dizer uma interface. Ele está fazendo uma interação de condições. A mini peça... Agora, a mini peça, essa interface, o processo dessa intermediação, é aquilo da construção, que o cara vai passando um tijolo para o outro. Em pouco tempo eles passam milhares de tijolos, você transfere de um lugar para outro. Mas esse tipo de atitude, por exemplo, a mini peça seria típico da mini peça fazer isso, por exemplo, essa incorporação extrafísica para fazer assistência? Até um certo ponto, mas aí ainda é um processo muito primário. Muito primário. Muito primário, muito bravo, porque entra o problema quase sempre de ectoplasmia. Isso aí quase sempre o lugar é denso, bravo, difícil. Agora ajuda. Entende? Ajuda. É como se houvesse uma materialização ou recorporificação breve de uma consciência mais evoluída para ela ter ambiente de interação com aquela dimensão. Por isso que eu falo, por exemplo, uma pessoa que esteja com muito mental soma, ela tem dificuldade de mexer na psicomotricidade. É o caso. Não adianta. Tem certas condições que não dão. Por exemplo, um gigante, um cara bem fortão, ele vai ter dificuldade, às vezes, para colocar uma linha na agulha. Você entendeu? Tudo é um processo de adaptação, né? E condições pessoais. Pensa nisso. E uma outra questão, assim, você fala que 20 anos é possível a pessoa atingir a dispersidade com esforço contínuo, dedicação e tudo. No caso da mini peça, teria também um tempo? Não, isso aí depende. Varia infinito, porque depende do passado da pessoa. Eu não acho que uma mini peça pode ser constituída sem mais nem menos, numa vida assim, sem muita gênese, sem muita, vamos dizer, causa anterior. Quais os sem muita, vamos dizer, um embasamento evolutivo para isso. É o processo da solidariedade, da assistencialidade. Os pré-requisitos seriam assistência no período permissivo. Mas tudo isso que diz respeito à assistência propriamente dita, né? Você sabe, assistência parece muito com aquele negócio do bom tom e do estilo. Não é um problema de criação. É um processo praticamente que já vem com a pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa, ela tem finesse ou não tem? Se ela é grossa, às vezes não é só uma vida que vai melhorar a grossura dela.
Então, o processo da mini-peça está dentro desse processo do refinamento assistencial da consciência. O temperamento tem que ser um pouquinho brunido, está entendendo? Alguma coisa, dor em pano, alguma coisa, senão não vai dar nada. O grosso, o homo grossos, obtusos, não é isso? Estutos, esse não dá, não. Professor Valdo, aqui. Aonde? Aqui. Eu queria saber o processo de ressoma no Brasil, de uma consciência que planejou para ressoma aqui no Brasil. O que o Brasil facilita para você se tornar mini-peça ou ser mais assistencial? Às vezes não facilita, às vezes são os débitos que você tem com o país, o ambiente. Qualquer país é bom, sabe? Por quê? Depende da qualidade da consciência. Uma consciência, ela pode renascer em qualquer lugar. Se ela é boa, ela supera o meio ambiente. Isso é a mesologia. Então, país é coisa secundária. É igual processo de raça. Isso é bobagem. Outro processo também que é bobo é o gênero, homem ou mulher. Isso é besteira. A consciência supera isso tudo. Depende dela. Mas, às vezes, a própria consciência escolhe certo lugar que é para se redimir. Ela limpar. Ela pagar o que ela deve. Ela tirar alguma coisa que ainda estava ainda vestígios dos débitos dela do passado. Entende? Agora, por exemplo, no meu caso, eu acho bom o processo do Brasil por vários motivos. Primeiro, isso aqui é um país da aventura. Como eu já falava lá há 50 anos nos Estados Unidos, que eles queriam que eu ficasse lá. Eu falei, não, eu vou para onde eu nasci. Não é porque eu nasci lá. É porque lá tem mais liberdade de ação do que aqui. Aqui tem muito patrulheiro por todo lado. Lá é melhor. A gente pode falar, e às vezes é o seguinte, o que eu vou estudar, a maioria nem vai entender o que eu vou falar. Isso é uma beleza. Você está entendendo? Você tem mais liberdade de expressão da coisa toda. Agora, tem outras coisas. Por exemplo, eu prefiro o idioma português para expor as ideias que eu tenho do que o inglês. O inglês é muito selvagem, muito bárbaro. A nossa língua, muito embora seja nova, esse troço todo, você veja, as coisas aqui só consolidaram mais ou menos no século XIII. Você olha a etimologia, a maioria das coisas que tem, essa palavra apareceu no século XIII. Não sei o que é no século XIII. Maioria. Então tem 700 anos só isso. Entende? A coisa mais séria, assim, do português mesmo, de adulto, um português mais consolidado, um lusitano propriamente dito. E outra coisa, é descendência, a derivação do latim, né? A flor do lácio, como a gente chama. E isso é importante, porque é latim e grego, as coisas todas. Nos Estados Unidos seria muito mais difícil a gente expor tudo isso e montar o processo de endorismologia, a terminologia do processo, entende como é que é? A nomenclatura das coisas. Eu teria dificuldade. Então eu tenho uma opção de facilidade nisso. Junto com isso, tem muito amigo meu aqui, né, no Brasil. Isso me ajudou. Mas não quer dizer que seja... Entende? Por exemplo, é lógico, se eu tivesse nascido na China, eu teria sido pior do que aqui. Muito pior. E ainda vai ser, se lá continuar desse jeito, uma próxima vida lá vai ser pior do que aqui. Vamos dizer, os problemas lá são muito maiores do que aqui no Brasil. Você pode comparar. Tudo isso está para ser estudado. Por exemplo, nós falamos muito de Confúcio. Eu mesmo andei trabalhando nas coisas de Confúcio. Eu não sei se vocês já estudaram uma coisa. Confúcio, na época dele, que é igual aos processos, Jesus Cristo, muito depois também teve o mesmo problema, ele não entendia muito o processo de mulher, não. Ele só trabalhava com o processo de homem. Isso foi uma das coisas que eu comecei a falar, para defender mulher naquela ocasião. Eu era homem. Você está entendendo? Isso não tem muito nas minhas coisas, porque eles cortaram tudo. Tem muitos registros que eu fiz naquela época que hoje não tem mais. Agora, o Confúcio, tudo que ele fez foi baseado em homem. Mulher estava junto das outras coisas, secundário. Não entrava em linha de conta. Só se contava com o processo. Mas veja, isso era a época.
o zeitgeist, o espírito do tempo, aquela condição, era a cultura, entende? O meio, o ambiente, a atmosfera da situação da vida, da cultura. Então você veja, quanto tempo faz isso e as coisas estão custando a mudar. Agora que a mulher está começando a levantar a cabeça e mostrando, estou aqui. Antes era uma cara na multidão. Né? Então isso tudo a gente tem que ver, né? É a vida. Agora, hoje, as coisas estão melhores, há muito mais processo de indagação, há muita refutação, há muito questionamento. Isso é muito importante. E aqui a gente pode questionar. Aqui tem de tudo. Por isso que eu falo, o país da aventura. Às vezes, é preferível a gente ir para a colônia e não ficar na sede do Império. O meu caso, em 66, eu falei isso lá para meus amigos lá de pesquisa, pesquisadores, cientistas. Não, eu prefiro ir para o Brasil, não quero ficar aqui com vocês, eu agradeço muito, é uma honra, o que vocês querem? Eles me dão independência econômica e financeira, eu falei assim, eu não preciso disso, eu pego na bolsa aí, eu fico independente, em pouco tempo sem precisar de vocês, isso é assim, tudo na cara. Entende? Todos meus amigos, e eles lá bebendo uísque, e a gente conversando. É a vida. Eu não me arrependo de nada, foi o máximo. Agora, eu já tinha tudo de gás pensado, tudo estudado. Começa aqui nos Estados Unidos, a maioria é monoglota, só fala inglês. No Brasil já não é assim. Aqui é menos gente, menos cultura, mas os que existem têm melhor qualidade. Os meus amigos lá foram poucos que eu encontrei que tinha vivência assim, que conhecia, por exemplo, geopolítica, geografia mundial, que já tinha estudado em muitos países, que era poliglota. São poucos. Tudo monoglota, que é mais fácil para eles. Uma das que me ajudaram mais foi essa senhora, que foi secretária do MacArthur. Então essa viu as coisas todas. Estados Unidos, Segunda Guerra, Japão, os negócios todos. Essa viu tudo, processo de política, tudo. Era poliglota. Muito observadora, ela é secretária. Aprendeu muito com a vida. Isso é raro. Por poucas pessoas que eu posso falar dos americanos assim. Muito pouco. Todos os cientistas estavam tudo ali, tudo especialista, entendendo a coisa. Tudo dentro de uma linha, vamos dizer, bitolada. E agora o meu caso, o que eu preciso é de gente que tenha pensamento grande, que tenha uma cosvisão, pelo menos, no início da situação, para ver se ajuda. Né? Você entendeu? Então, isso de Brasil, ou Argentina, ou Portugal, ou Espanha, secundário. Não é ideal. Mas falar aí na Espanha, vamos lá para a Catalunha. Vamos para a Catalunha. Catalunha tem uma petição. Evaldo, o senhor falou agora há pouco sobre o serenão estar aparecendo mais através da mini peça. Eu queria entender melhor isso. Como é que é essa condição? Um serenão, por exemplo, ele pode usar uma pessoa que esteja numa determinada dimensão, que extrafisicamente, às vezes, as dimensões são mais densas ou menos densas, extrafisicamente. Então, por exemplo, para ficar igual, às vezes, e para fazer o shortcut, quer dizer, o atalho, para a coisa andar mais rápida e queimar etapas, uma pessoa intermediária, servindo de média, ajuda demais os outros. Cria um ambiente adequado. É aquele negócio que eu falo do 50-50. Vamos nos encontrar no meio. Eu dou 50%, você dá 50%, o fenômeno se realiza no meio. Se faz muito aqui até com pessoa mesmo, a parte humana da coisa. Entende? Entendi. Legal. Tem muito disso. Então, por exemplo, uma paradora dessas que sabe plasmar a coisa, é mais fácil para a gente ver uma aparição, uma recorporificação de uma consciência. Que ela faz lá a metade daquilo, você dá a metade, você encontra no meio. A sua sensibilidade, a sua percussiência, está entendendo? Ela aumenta. A acuidade parapsíquica. Você percebe mais as coisas. Entendi.
Agora, no caso do serenão, ele já é o quê? Já pode considerar que ele é maxi peça ou ele nessa condição? Ele é o modelo aqui. Ele domina tudo já, está no fim. Cada serenão, você pode perguntar para ele assim, quantas vidas humanas você ainda tem oficial? Que às vezes ele quer ter mais vida para poder fazer alguma assistência, o problema é dele, ele tem liberdade para isso. Ele pode escolher, né? Então aí depende. Tem algum que vai falar para você, não, eu tenho 5 vidas só a mais. Agora, você pergunta para ele assim, essas vidas de quanto em quanto tempo? Eu falo assim, de 200 em 200 anos. Não? Entendi. Agora, o que ele fica fazendo nesse tempo? Você acha que ele está com sombra e água fresca? Ele tem alguma rede lá? Ele está balançando? Não, não tem nada disso, está trabalhando. O processo é esse. Entendi. Entendeu? Entendi. Muito bom. Na parafatologia, na segunda linha, no final, tem a expressão a paragrupalidade em ação. Final da segunda linha da parafatologia. Sim, a paragrupalidade em ação. O que tem? Quando a pessoa que já vivencia essa condição de mini peça está aqui ressomada, lá o semiconsciex, mais próximo disso, esses grupos evolutivos, as consciexes que ela assiste, esses grupos todos, ela está aqui no intrafísico e está ajudando, quais são, tem algum critério, indicador, como é que a pessoa vai percebendo a recomposição desses grupos vinculados, assim, de consciexes? Através da afinidade. E o resultado disso? Agora, a afinidade, ela tem um outro conceito que precisa ser acoplado, tem que casar com isso. Autoconsciência. Então, por exemplo, não adianta nada uma pessoa que tem afinidade, mas ela não é consciente da aplicação dessa afinidade. Ela tem que ter consciência disso. Nesse caso, a aplicação Isso é que é o discernimento que eu chamo. Se ela tem um discernimento evolutivo, ela sabe aplicar aquilo, ela funciona mais, ela rende mais, ela é mais prolífica. E outra coisa, ela expande mais o ciclo de relações dela. Isso é o sério. Porque nós somos um micro-universo que está dentro de uma micro-minoria minúscula. Mas isso não quer dizer nada. É a pílula de vida do Dr. Ross, pequenino, mas pode resolver. Dentro daquilo que está sendo feito. O que eu estava pensando era... Por isso que a mini peça interassistencial eu considero muito relevante. E você não vê. Você já viu essa expressão em algum lugar? Pois é processo extrafísico mesmo. É mais uma experiência aí. Igual a pré-mãe, personalidade consecutiva, e outras. Hein? Transfer. Professor, o senhor já comentou várias vezes a relação entre o ofexista, a OFEX, e a desperticidade, né? Aqui no exemplo elogio o senhor coloca como sendo básico, né, a mini peça interassistencial básica, o ofexista, e a mini peça interassistencial avançada, o ser desperto. Na caracterologia também o senhor coloca o ofexista antes da desperticidade, né? Sim. É uma condição ser ofexista para chegar na desperticidade? Não, pergunta para a consciência. Agora, o que eu vejo é o seguinte, dentro da via normal, natural das coisas, isso aí é óbvio, né? Eu tenho que expressar aqui, expor uma situação que é aquilo que a gente vê mais, é o processo mais comum, normal. Mas você sabe, as exceções, essas regras, às vezes, todas que eu estou falando aqui, às vezes pode ter exceções honrosas. Mas isso não é o caso, não interessa. Porque por intermédio da TENEPS você vai adquirindo... Já aqui, para nós, o vulgar já é difícil, que dirá a exceção. Não posso perder tempo com isso. O que você acha? Tem lógica. Então, tanto faz uma coisa, pode chegar antes da outra, mas o normal é... Não interessa a posição. Outra coisa, quando a pessoa está nisso, ela não cogita dessa condição. Ela quer saber do saldo dela e do trabalho dela, se o negócio está sendo realizado. Eu estou pouco ligando o que eu sou, dentro ali da escala hoje. Eu não ligo mais para isso há muito tempo. Ó. Agora, só penso uma coisa. Eu vejo o transmentor como uma coisa que está na minha frente, que é um desafio que eu não consigo chegar lá. É igualzinho aquele aluno de matemática nasceu lá, Rosa, que não consegue, até fica doido, a hora que vê aqueles números grandes, e não consegue entender nada, julgar um com o outro. Aí você fala, vai julgar a dama, meu filho. Entende? É a vida.
Professor Walter, na fatologia, no início da quarta linha, de baixo para cima, o senhor fala o sincronismo, sinergismo, voluntário, compondo o maxi-mecanismo interassistencial. Como é que pode se fazer para qualificar esse binômio, sincronismo e sinergismo, na prática? Na prática, presta atenção, vamos entender só isso. Você lembra que eu estava falando aqui do elo? Um elo fica com o outro. Agora, se lá arrebenta qualquer coisa, o elo aqui ser mais forte, ele segura. Agora, então, veja, o sinergismo é quando dois juntam e viram três. Então, por exemplo, uma mini peça junto com outra, às vezes, ela vai ser 3 peças, porque ela vai funcionar mais do que os outros. Ela não é weak, entende? Ela é strong. Agora, ó, vocês lembram que eu trouxe aqui antes, strong profile. Põe o strong profile aqui que vocês vão começar a entender a mini peça. Mas aí tem agora veja, a hora que a gente fala assim, mini peça, strong profile, parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, é tudo antípoda. Não é nada, vamos estar conversa fiada, que é isso. Então veja, a mini peça é o strong profile. E aí, antes do sinergismo, tem a questão do sincronismo, né? Eu acho que esse sincronismo que é... Pois é, a coisa séria é justamente isso aí. Sincronicidade, no caso, aí o problema é a sincronia. É a hora que o negócio é tão junto que dá o sinergismo. Entendeu? Juntou, aumentou, expandiu. Uma coisa é o seguinte, uma pessoa, ela junta com a outra, dá o braço aqui, e segurou, mas só serve para os dois. Aquilo não saiu dos dois. Uma coisa é a hora que aquilo está segurando, muito mais do que aquilo. Por exemplo, aquele braço de guerra, a condição dá para a gente entender o que é isso. Uma coisa séria são os alpinistas. Na hora que tem que segurar a corda, né? Isso é uma besteira, né? Esse negócio de alpinista para mim é burrice. Na minha terra é risco mania, isso é doença para mim. Subiu na Concagua, subiu outro. Agora subiu um, né, recentemente, a primeira vez, sozinho, no Himalaia. Né? O negócio é... Daqui a pouco vai ter gente que vai perguntar se ele encontrou algum serenão lá que estava dormindo na hora que ele chegou. Agora, assim, dentro do nosso universo aqui da CCCI, como que a gente pode qualificar esse binômio sincronismo-sinergismo, tanto com relação aos voluntários, mas também com relação às gestões de consciência cêntricas? Quem é que está fazendo aí uma dupla de trabalho. Não é dupla evolutiva só de casamento, não é isso. Mas uma dupla que esteja vivendo bem. Por exemplo, eu quando fiz uma empresa, o povo lá que dirigia a empresa, com os processos todos, falaram assim, ó, nós conseguimos reunir 2 gerentes, que foi o melhor casamento que houve até aqui agora. Agora, o meu sócio, ele era 20 anos mais velho do que eu. Mas nós nos dávamos bem. Por quê? Ele era muito sargentão. E eu era muito intelectual. Dentro dos processos, do trabalho todo, com vários tipos de empresa, um ajudava o outro. Agora, nós fizemos uns tratos desde o início. Tudo que um fosse fazer, o outro tinha que honrar o serviço até o fim. E não podia mudar. Com isso, nunca teve gente de querer interferir no processo. Então, veja, isso é uma dobradinha útil, profícua, utilitária. Entendeu como é que é? Você veja bem, antes dele dessomar, porque ele estava com o coração, não tinha mais jeito, já tinha visto lá em Cor, tudo, ele me chamou com o filho e a senhora, e falou assim, eu deixo eles na sua mão, Valdo, cuida deles para mim. Eu cuidei tudo que eu pude, até quando a coisa deslanchou. Entendeu? Então, seria assim, procurar temperamentos, trafores complementares, é nisso que eu estou falando, né? Agora, esse foi um sócio que eu escolhi para valer. É só nós dois. Mas a gente acertou em cheio. Nós nunca tivemos uma desavença séria de nada. Você lembra quando veio a minha irmã aqui, que eu falei a mesma coisa dela? Ela é mais velha do que eu. Agora, vocês podem falar assim, não, Valdo, não é porque você cede as coisas todas. Que nada. Certos pensamentos meus, eu bato na mesa. Não, a minha opinião é essa. Eu não vou mudar com isso, que eu tenho experiência anterior no negócio. Seja nessa vida ou noutra, retrocognição, parapsiquismo, eu não abro mão disso. E esse povo sabe disso. Agora, o problema é o respeito mútuo. Eu acho muito sério.
e a reciprocidade de manifestação. Então, dentro do processo do elo, aí, eu acho isso uma das coisas mais sérias que tem. Entende? Respeito mútuo, a mutualidade de reações, a convergência do processo das reações. Isso aí é importante. Não haver conflito de interesses. Vamos caminhar juntos para o mesmo objetivo. Agora, eu provei também com essa minha situação para muitos dos meus amigos que não achavam que aquilo ia dar certo. Porque a pessoa era mais velha que eu, mais de 20 anos. Só deu. Por quê? A maioria dos meus amigos era mais velho mesmo que eu. A maioria, porque eu comecei muito cedo. Agora, eu estou vendo que hoje estão combatendo aí os meninos trabalharem, né? Eu vi essa semana agora que já descobriram que tem um monte de criança que ainda trabalha apesar da lei. E começa com 5 anos, do jeito que eu comecei. Está lá, estou falando. De 5 a 14 anos, tem um monte de gente que ainda está trabalhando ainda. E eles estão querendo acabar com isso. Agora veja, às vezes esse povo precisa fazer do jeito que era comigo. Era um jeito de sobreviver. Era aquilo que ajudava. Entende? No meu caso, e eu fazia também, não era só de sobrevivência, porque a minha mãe, meu pai era dentista, de vez em quando eu trabalhava, né? E a minha mãe era professora. Mas o meu caso é porque eu queria comprar livro, queria comprar as coisas, não tinha dinheiro para nada, nem para comer doce de leite. A situação era braba. Então, com 5 anos já dava algum dinheirinho no fim do mês. E outra coisa, os caras gostavam demais de mim. Nunca deixei a marmita cair, o arroz chegava quente. Sabe aquela marmita que tinha a parte de baixo mais grossa, ela é mais rica? Um arrozão branquinho. A pensão lá trabalhava muito bem com aquilo. Agora, a minha mãe falou assim, meu filho, você nunca vai carregar essa marmita com fome. Eu não sei o que ela viu em mim lá. Acho que ela ficou com medo de eu passar o dedo em alguma coisa. Nunca vai carregar essa marmita com fome, como alguma coisa. Tá certo. Não posso esquecer isso. Gente, isso é 1937. Tá certo? Professor Valdo, na composição dessa sociedade, se uma pessoa tem trafares muito parecidos com a outra, o ideal é não fazer isso? Ou uma tem que tentar ajudar a outra para superar? Existe aquele princípio popular que chama 2 bicudos não se beijam. Se de ver se há um jogo de emulação, de concorrência, de competição. Se tiver, está danado. Agora, outra coisa, todos 2 podem ter uma predisposição simultânea e iguais, conjuntas. Mas um pode fazer uma coisa para um lado, o outro pode fazer para o outro e eles se entrosarem. Depende do que é. Porque numa empresa sempre tem que haver renovação. Não é só aquilo que você trouxe. Tem que criar coisa daí para frente. E outra coisa, a manutenção vai ser séria. Então, às vezes, é necessário fazer uma criatividade. Não pode ficar só com aquilo. São os recursos que a pessoa trouxe. Mesmo que sejam recursos intelectuais, recursos profissionais, desempenho. Você está entendendo? Tem que às vezes precisa de mais coisa. Aperfeiçoar, né? Você não acha? Eu acho. É isso. Professor, sim. Você falou que para ser mini peça, a gente tem que conhecer a função que ela tem, né? Você tem que saber, tem que ter saber autoconsciência do que você exerce. Você conhecer bem o seu trabalho. E dentro daquele, onde é que eu estou? Que trabalho é esse? Por que isso é importante? Você nunca deve fazer um serviço que você não sabe de onde ele veio e para onde ele vai. E quais as consequências dele. Esses são os bobocas aí, ó. Tem muito cientista que faz isso. Tem um monte de cientista que às vezes está trabalhando para matar os outros. E ele está pensando que ele era super pacífico. Mas aquele trabalho que ele está desenvolvendo dentro da tecnologia era para guerra. Por quê? Às vezes é o povo da guerra que mantém a dotação orçamentária para fazer pesquisa. Então, veja, trabalhar indiretamente assim, sem saber para quê, isso não dá certo. Agora, em tecnologia, em processo de pesquisa de ciência, tem muito disso. O tecnicista lá em cima que sabe para que é aquilo. O resto tudo desenvolve aí, ó, as partes sem saber nada. Não, mas aí estaria longe. Eu jamais trabalhei com isso em parte nenhuma. Eu sempre quero saber onde eu estou, para onde eu vou. Como é que é isso? Por exemplo, no meu caso, que eu não tenho tanta lucidez de qual que é a minha função.
em geral. Qual que é o caminho para me tornar uma mini peça interassistencial? Começa a fazer assistência aos outros. E sem cobrar nada de nada. Sem queixa. Sem reclamações. Começa a assistir. Você vai longe. Essa vai dar a lucidez da função que a gente tem? Não, ela vem. Porque com o tempo você começa a pesquisar tudo, você quer saber tudo. Você cisca igual galinha. Quer saber de tudo. É o detalhismo. É a investigação. É a pesquisa. Experimentação. Esse é o caminho. Tem lógica? É por aí. Aqui, ó, estão perguntando uma coisa. O infiltrado cosmoético seria como um infiltrado sanguíneo, anonimamente fazendo a limpeza, até profilática, criando imunidade assistencial? Olha, tudo depende da intenção, né? Se a intenção é cosmoética, tudo é possível ser assim. Ó, esse aqui está pedindo que nós estamos chegando a uns 1000 tertulianos online. Ele está falando aqui, eu não sei se é. Ele deve ter achado isso, né? O que você acha de fazer um EV coletivo sob seu comando? Quem sabe um dia. Escuta, nós estamos fazendo EV aqui todo dia, tá certo? E toda hora, ó. Nesse instante. Está aí. Ao longo da história, a situação das consciências com ginossoma parece ter sido desfavorecida. Em termos de ego, grupo e polikarma, deu uma panorâmica da dinâmica evolutiva das consciências na alternação de experiência em cada situação de gênero. Como dar uma visão da imparcialidade desse processo para as pessoas? A primeira coisa é o seguinte. A consciência não tem sexo. Pensa por isso. Então, sexo é o processo do corpo. E você não é o seu corpo. Você é uma consciência. Outra coisa. A vida humana aqui é passageira. A vida real mesmo é a nossa paraprocedência. É a intermissão. É a extrafisicalidade. Outra coisa. Na extrafisicalidade, conforme a situação, você pode ter um visual de homem, pode ter um visual de mulher. Tudo isso é secundário. O que interessa é a sua ficha. Qual é o saldo evolutivo da sua ficha? Ele está no vermelho ou está no azul? Ele é positivo ou ele é patológico? O problema todo é esse. Agora, isso de gênero, tanto um sexo quanto o outro, pode ajudar demais uma pessoa a evoluir e ela fazer muita assistência aos outros. Depende dela. Agora, o que se passa? Processo de adaptação. Enquanto as pessoas estão brigando devido ao gênero, elas ainda estão muito longe do processo da autoconsciencialidade lúcida maior. Por quê? Elas estão pensando muito como homens ou mulheres animais. Quer dizer, isso é aquilo que eu chamo de consciência proto-reptiliana. Ela ainda está muito aquém da realidade dela como consciência, dentro de um nível de consciencialidade maior que nós falamos aqui. As aparências enganam. O que interessa é o micro-universo consciencial, é a essência da pessoa. Eu recomendaria essa pessoa para ver um verbete que nós já mostramos aí, que chama intraconscienciologia. Que a gente fala sobre a intraconsciencialidade com 100 itens para a pessoa pensar. Olha lá esse 100 itens e vê se você entendeu todos. Se você não entendeu, vá ao dicionário, ou discute o processo, vê como é que isso aí vai dar uma ideia superior ao processo de gênero feminino ou masculino. Isso aí é muito importante, vale a pena. Intraconscienciologia, que é o verbete. Isso já foi dado aqui, nós já discutimos isso há muito tempo, tem 100 itens. E os 2 tomos tem lá, o verbete. Quem é que está com o microfone aí? Tem alguém? Está só segurando? Ou vai se manifestar? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. É? Como é que está? Pois é aqui, ó. Professor Valdo, sobre essa condição da mini peça que o senhor falou, para pensar, o senhor falou da metáfora da peça do carro que não deixa ele funcionar. Certo. O que define essa condição? É a holobiografia? É o quê? É a holobiografia atributo com a performance da pessoa. Qual é o real desempenho de alto nível da pessoa?
É grande? É pequeno? É de alta qualificação ou de baixa qualificação? O problema todo é esse. Quanto mais qualificação tem a pessoa para o desempenho daquilo, melhor. Tudo começa por aí. Você vê se tem lógica. Você vê se faz sentido a situação. Agora, aquela condição que o senhor coloca, por exemplo, do substituto, do segundão, que às vezes precisa que a pessoa não aparece. Ela poderia ser uma mini peça e falha. Pode. E aí a segunda pode ser na mesma qualidade ou não? É aquele negócio que eu falava, do primeiro escalão, segundo, terceiro, tal. Aquela mudança de posições, dos peões do trabalho. Tudo isso existe. Agora, o que eu vejo é o seguinte. Uma pessoa, para ser uma mini peça numa situação dessa, ela precisa ter uma série de trafores, né? Entre esses trafores, um dos mais sérios seria a auto-organização, vocês não acham? Então, a auto-organização, além da autoconsciência do que ela faz, uma auto-organização seríssima. Para chegar nisso, ela deve ter passado por um monte de condições de autocrítica muito sérias. Ela não pode ter mais autocorrupção consciente. Porque ela sabe que a mini peça está sendo observada. Ela já admite que tem testemunha extrafísica, vendo tudo que ela faz. Testemunhas extrafísicas constantes, onipresentes, no tempo e no espaço, o tempo todo. Então, como é que fica? Isso aí é muito importante para fazer o embasamento, o enfoque dessa personalidade. Agora, a mini peça tem muito mais coisa do que isso que nós estamos falando aqui. Se uma pessoa começar a pensar, isso aí vai longe. Pode aprofundar muita coisa nisso. Então, para lembrar esse alcance assim mais cosmofisiológico, lembre-se bem. Uma pessoa, por exemplo, é um epicom. Ele pode ser uma mini peça dentro de um processo de trabalho que o desperto esteja fazendo. O desperto pode ser uma mini peça dentro de um universo maior de trabalho que a semiconsciência está fazendo. A semiconsciência pode ser uma mini peça dentro do trabalho do universo do teleguiado autocrítico. E esse, por sua vez, pode ser do evoluciólogo. O evoluciólogo do serenão. O serenão da consciência livre. Agora, você vai me perguntar, e a consciência livre? Aí eu já não sei mais nada. Quando a gente chegar lá, então a gente responde ou pergunta. Até lá é perda de tempo. É aquilo que eu chamo da mateologia. Entende? Agora veja, tem lógica esse posicionamento que eu tenho a respeito dessas coisas? Faz sentido isso para vocês? Se não faz, o que você faz para ser melhor? Para fazer uma abordagem melhor? Me dê, eu topo. Agora, me mostre com lógica, eu aceito. Mas esse é o caminho que a gente vê por aí. O mais é mitologia, é folclore, é falácia, é dogmatismo, é processo de imposição do Magister Dicti, que é o conceito de autoridade e poder de autoridade, e expressão de autoridade. Isso tudo é secundário. Magister Dicti. Só porque a pessoa falou, o princípio da descrença destrói isso totalmente. Então, a primeira coisa, eu pergunto para vocês, quem é desse povo todo que eu andei falando aí, até chegar no desperto, que tem mais noção do princípio da descrença? Não há dúvida que é a mini peça. O que vocês acham? Estou mostrando um predicado dela. Essa tem muito princípio da descrença. Para ela chegar até lá, ela se despojou de um monte de coisa que havia antes. Tudo ela renunciou, deixou para lá. Isso é bobagem. Eu quero chegar aqui dentro. Outra coisa, ela não pede mais, ela não requisita mais. Ela está dentro do princípio da atividade. Entende? Então, o ciclo multiexistencial dela já está subordinado a um processo do grupo evolutivo e o egão dela já não se pronuncia mais. Isso talvez seja uma das coisas mais sérias que tem aí. Por sinal, acho que eu falo alguma coisa nisso aqui. É um lugar aí que eu falo. Vocês não acham que isso é um dos mais importantes? O que é que eu sempre falei aqui? O ideal
é vocês todos começarem a pensar que vocês têm um ciclo multiexistencial e que existe dentro desses ciclos várias modalidades de manifestação. A coisa mais importante é entrar na atividade. Quando você deixa de decidir. Quem decide é o grupo. Agora, você quer coisa mais comunista, mais socialista, mais fraterna, de maior solidariedade, de mega fraternidade do que isso? Não tem. Então, o marxismo-mecanismo é a demonstração do que é a verdadeira democracia. No entanto, ninguém está reclamando de determinismo, nem cidadania, nem individualismo, nem personalidade. Agora, Jane, aí vem aquela nossa velha história entre obrigações e deveres. Pois é, sem obrigação. Mas a pessoa acha que ela tem aquilo, e aí ninguém impõe para ela obrigação nenhuma. Ela sabe do dever dela. Autocompromisso, é isso aí. Pois é, hoje você entendeu tudo, né? Não, desde que nasci. Mas veja, mas você me deu conta danada a hora que eu falei em obrigação. Eu venho brigando contra isso o tempo todo aqui. Já brigando lá no ciclo, um tempão. Pois é. Mas agora o para-dever. Autocompromisso. Agora veja, agora, depois disso, é que vocês começaram a entender o que a gente chama vocês. Começaram a entender o que, Jane? Aqui, ó. Para a política, para a diplomacia, para direito e outros para. Para começar, ainda tem mais coisa por aí. Hein? Estado Mundial, o caminho é esse. Cadê a Carla? Olha lá. Você está de acordo? O nosso chefe? Então tá. Sovaldo, Ela já admite. falar nisso, o senhor não vai fazer esses outros verbetes? Mas estão Esses vindo, né? Pouco a pouco, pois você é. sabe. Né? A desova, A equipe ela vai da aos Unicim poucos. Afinal de contas, eu não sou nenhuma solicita. cadela para parir 22 filhos de uma vez. Tem que ir com calma. Né? É pouco a pouco. É desova. Eu estou na fase da desova. Entende? Sovaldo, quando você fala assim, que o EPICOM pode ser mini-peça do trabalho do desperto, o desperto da semiconsciência e assim por diante, então esse conceito da mini-peça, pensando agora no conceito, não ele pensa é duplo. só num. Não, porque ele mas ao não mesmo pensa só tempo é um nele. nível evolutivo. Por exemplo, aqui, ó, vamos só entender. Quem é que tem mais mini-peça? Seria o desperto? É semiconsciência? O teleguiado? Evoluciona? Eu não sei. Aí é que vem a minha pergunta braba, cretina. Mini peças superiores são mais raras. nesse sentido de pergunta, eu pensei que tá, o desperto tem mais EPICOM. Vocês estão entendendo? Não. Torceu a cabeça. A semiconsciência tem o menos caso todo é o desperto. seguinte, vocês estão entendendo o que eu estou Teleguiado falando? tem menos Chegou lá? semiconsciência. Mas a qualidade é outra, né, professor? Por exemplo, é muito mais fácil fazer mini peça de desperto do que fazer mini peça de revolucionário, por exemplo. É lógico. É mais barato. Você compra no supermercado, compra na feira livre. Agora tem outros que não, tem que ser diretamente da fábrica. E outra coisa, como é que é aqueles? Não, e outra coisa, é tudo verde, aquele negócio, tem certificado de qualidade e outras coisas mais. Mas vocês estão entendendo, então, como é que o processo de quantidade e qualidade é muito sério pensar nisso aí. Mas então, quando a gente usar esse termo, mini peça interassistencial, a gente pode usar no sentido Por exemplo, do nível evolutivo deixa eu te falar aqui, e dar toda a escala A evolutiva. mini peça de um serenão, praticamente, é uma big peça, uma maxi peça de um que trabalha com desperto. A qualificação já é outra. Então, veja, uma mini peça de serenão já é evolucionário, tá certo? Pensa bem. Então, existe mini peças de diversos níveis. Tá certo? Eu sou uma mini peça dentro do mecanismo assistencial de vocês, tá certo? Agora, eu acho que eu já estou exercendo alguma função pequenininha, mas resolve. Eu sou uma pílula de vida do Dr. Royce. Tá certo?
Agora, se a gente pensar assim, que essa cadeia toda, né, e que o seu trabalho está sob supervisão, transmentor, monja, o instituto, e o seu também, e o do Jane também, sim, e o da Dulce também. E aí você pensa, só a monja, só nós três. Só a Dulce. Aí é porque é uma coisa infinita, que você pensa, a monja tem esse projeto, aí ela tem 300 milhões de projetos que um serenão pode estar desencadeando com várias mini peças em várias cadeias evolutivas, certo. E cada serenão tem vários reurbanizador, enfim, por aí vai. Mas agora a qualificação ela vai ficando cada vez mais rara, ela vai rareando. Isso é a pirâmide. Embaixo tem muita gente, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. É efeito pirâmide. Agora, a tendência é que essas pirâmides vão ficar cada vez mais altas, quer dizer, com o tempo vão melhorar tudo. Então vai ter muita gente, né? A base vai se ampliar. Não usar aquela mini peça que foi feita em latim, que é horrível, depois dessas explicações todas, eu diria que seria mega mini peça, mas também a peça seria uma outra palavra que eu ainda não achei. Você acha para nós vamos estudar. Mega mini peça. Então dá para explicar tudo isso que foi explicado. Tá, mas ainda não é bem ainda. Começa com um pré, aí é um mini. Se você põe o mega, já vai complicar com o max mecanismo. O povo não vai entender muito isso. É perigoso. Estuda mais, Jean. Vamos ver o que dá. Agora, a mini peça do max mecanismo, todo mundo entendeu até o momento. É, mini com max. Afinal de contas, vocês notaram que o Max não está aqui, né, hoje. Então, nesse... Eu acho que ele ficou com medo de aparecer. Entende? Eu vou falar a próxima vez com ele. Que negócio é esse? Você subiu no dia da mini peça, porque não era seu dia, eu tenho que arranjar o Max mecanismo, aí ele vai aparecer. Você pode falar, então, que a reeducação se está trabalhando para ressocializar as mini peças nessa pirâmide, não é isso? Você está mudando o pessoal de patamar nessa A reeducação é isso. A reeducação é isso. Agora, o problema, a reeducação, antes de mais nada, ela está criando mini-peças. É a geração de mini-peças. Então, é a incubadora de mini-peças. O processo todo da parapedagogia é isso. Incubadora de mini-peças por meio da reeducação evolutiva. Esse é o caminho. Tem lógico. É por aí. Agora, Antônio, você que urubucerva tudo, o que você acha da mini peça? O que você acha de tudo isso? Você não vai fazer um depoimento público aqui, nesse tribunal de Nuremberg? Eu fiquei pensando, foi quando você falou aí do tenepsista, né? Que ele seria o RPA, né? Então, não haveria já um nível de mini peça no tenepsismo? Sim. Mas não é isso. Uma mãe, por exemplo, tem a opção de filhos. Ela é uma mini peça dentro daquele mecanismo nuclear da família. Tudo tem. Mas agora o que nós estamos chamando a atenção aqui não é isso. É aquela mini peça autoconsciente dentro de um max mecanismo, como eu falo aqui, vou repetir tudo. Interassistencial, interconsciencial, multidimensional e cosmovisiológico. Isso é outra coisa, mudou tudo. A abrangência aí é outra. Uma mãe que está dando a luz aí, com muito boa intenção, ela não tem esse discernimento aqui de jeito nenhum. Ela não chegou nesse nível aqui. É que o tenepsista ele já tem uma regularidade, já tem uma... Tem, mas você pode confiar que ele seja tenepsista? Eu não sei. Pergunta para o amparador dele. Eu nunca sei. Então, tem tenepsista e tem tenepsista. Alguns podem ser pseudo, falso. Faz de conta. Mas não é. Você quer registrar aquilo que é confiável já, né? Eu só aquilo que é confiável, vamos dizer, o veterano, o profissional. Nada daquele processo esporádico também, mas uma coisa regular. Você sabe, a manutenção é mais difícil em tudo. Mas aí, na questão do tenepsismo, a manutenção ela é vital, né? Ela é crucial. Uma pessoa chegar e falar que está fazendo tenepsis é muito fácil. Eu quero ver a manutenção. Pergunta para ela, quantos anos? Tudo bem? Sem acidentes, sem coisas grandes, sem nada que criou. A coisa está caminhando, está avançando. Como é que é você? Outra coisa, chega a pessoa perto da gente, só de você ficar com ela algum tempo, você já sabe. Pela psicosfera dela.
Comigo, por exemplo, não preciso falar muito. Que mecanismo você sugeriria? Para mim, eu estou falando assim, tirar as conclusões para mim. Uma coisa minha. Eu peço na hora. Né? Que mecanismos você sugeriria ao tenepsista para ele avaliar o nível da tenepsia? O problema todo é ver o serenão. O que ele entende disso? Depois, esqueça o serenão. Aí pensa, o amparador, ou um evoluciólogo. Depois esquece o evoluciólogo. Depois pensa, o amparador. O que é o amparador? Se eu tenho um amparador, qual é o meu convívio com esse amparador? Eu capto as mensagens dele até que nível? Isso está funcionando teatricamente na minha vida? É por aí que eu tenho que ver. Porque se o tenepsista não tem bom diálogo com o amparador, como é que a tenepsia dele pode caminhar direito? Ele tem que ter isso. Ele tem que ter um diálogo que ninguém vê, só ele. Ninguém sabe, só ele. É uma coisa praticamente intramuros. Por isso que muita coisa do processo da tenepsia é tudo escondidinho. Não tem outro jeito, tem que ser. Tem que haver um progresso dessa comunicação, então, tenepsista amparador. Um progresso contínuo, quer dizer, uma evolução da coisa, para até chegar ao nível que vem até outro depois. Vem, entende? Gente, só pensa uma coisa como é sério. Uma pessoa que tem um OFIEX, ele é um tenepsista, ele tem um OFIEX. É muito sério isso, por quê? É uma das únicas condições em que uma consim é 1 por 2. Existe uma consim para 2 consciex. E nós não estamos falando de consciex doentes, nós estamos falando de consciex sadias, homeostáticas, rígidas. Isso é muito sério. Agora, de modo geral, as pessoas ainda não entendem isso, porque ainda estão tudo, vamos dizer, em torno do problema da tenepsia. Ainda não chegaram lá. Valdo, nós estamos vivendo ainda a era da tenepsia, não é a era do OFIEX. Dentro dessa comunicação, tenepsista amparador, até que ponto que essa comunicação se desenvolve pelo processo da autopsicofonia? Às vezes tem. E outra coisa, às vezes tem um monólogo mesmo, psicofônico. Mas às vezes esse monólogo psicofônico é uma das coisas mais sérias que tem. E das mais avançadas. Monólogo psicofônico. Eu falo isso há muitas décadas. O tenepsista deve investir nisso aí. Não, ele não deve investir nisso. Ele deve investir na assistência do trabalho dele mais ordenado, mais disciplinado, mais organizado. Quanto mais resultado ele vai ter nesse saldo assistencial, tudo isso caminha com ele. O problema muito interessante nisso é que você não precisa de procurar aquele upgrade ou aquele skill, entende? Aquela condição de conquista. Entende? Aquela conquista vem naturalmente pelo processo de assistência. É igualzinho o problema, por exemplo, as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com o desenvolvimento de projetabilidade lúcida, de parapsiquismo, autoparapsiquismo. Se ela se dedicar à tenepsia, isso tudo desenvolve naturalmente. Por quê? O próprio desenvolvimento da assistência exige esses skills. Você está entendendo? Essas potencialidades, esses talentos, esses dons, essas conquistas. Isso é inevitável. Agora, as pessoas, de modo geral, elas não pensam ainda assim. Por isso que eu estou falando, nós estamos vivendo ainda a era da tenepsia, não é a era do OFIEX. A era do OFIEX ainda vai chegar. Eu me atualizo. É que veio a ideia, eu não quero deixar passar, porque depois eu sei que passou. Anota. É o seguinte, com relação à tenepsia. Então, quer dizer que a própria tenepsia, então, vai desenvolvendo os processos daí parapsíquico. Nós já falamos isso desde o início. Ela tem que ficar atenta, então, ao processo de desenvolvimento. Não é só o processo parapsíquico, vai desenvolvendo coisas além do parapsiquismo. É desenvolvendo skills, talentos que ela tem, conquistas que ela quer, que ela não precisa se preocupar. Aquilo vem naturalmente. Aquilo é dela, vai parar na mão dela. Ninguém tasca.
Filha dela. Então, no caso, assim, o aperfeiçoamento da intenção da assistência, ela investir Agora, quanto mais na qualificação da E assistência. tem que ser assim mesmo, você pensa bem. TENEP não é brincadeira. TENEP é superior ao casamento, à dupla evolutiva, a qualquer serviço que você faz. É uma coisa diária para o resto da vida. O que é que tem aqui assim? Sim. Só a cadeia, presídio, que é um troço diário, todo dia. O que mais tem? Nem a escola não é assim. A escola tem férias. Por exemplo, vocês já notaram que no manual da TENEPS não tem férias? Já teve gente que veio reclamar para mim. Logo que eu lancei o manual, teve gente que veio reclamar. Mas assim, ó, você não entendeu nada, não vai ler isso não. Olha, lê o Nossa Evolução. Lê o Nossa Evolução. Depois a gente vamos conversar sobre TENEP. Mas o povo ainda, nós estamos vivendo ainda a fase da TENEP, está certo? Vocês estão de acordo? Sim. O FIEX não chegou, não. Outra coisa, nós estamos vivendo uma fase mais de amparador, é o que predomina. O evolução ainda não chegou, não. Agora, veja, eu já falei em serenão, porque eu tinha que colocar a coisa, né? Não é que eu coloquei o carro dentro dos bois, é que precisava de ser. Por causa do processo do molde. Né? Agora, eu queria perguntar o seguinte, alguém fez revisão do texto aí, mais do que aquilo que a gente já falou? Está tudo bem aí, ô, Sandra? Tudo ok? Tá? Você quer? Aí? 12? Ah, é muita coisa, não dá mais tempo, não. Isso aqui fica para outra hora. Ah, não tem ninguém com o pai na forca, né? É uma pessoa que é a primeira vez que está vindo a tertura. Ah, então, tem muita coisa pela frente. A tertura hoje é 820. Agora, gente, eu quero dizer para vocês, eu sou tranquilo a respeito das coisas. É isso? Nada de ansiosismo, querer me contagiar com o ansiosismo dos outros. Não estou nessa. Estou devagar. Tudo isso eu já vi antes. Gente, ó, hoje tem 18 temas, tá certo? Quem é que vai ficar? É o Loche? Hoje é com você, Loche. Tá aí. Aquelas perguntas que não foram respondidas, nós ficamos devendo para proximamente. É to be continued. É igual seriado, tá certo? É o bate-canal. Isso, tá certo? To be continued. Bom, pessoal, na internet nós tivemos 44 pessoas que votaram. Tá? Vamos lá, os verbetes novos. Aglutinação, antagonismo, pesquisa, leitura, elogio controvertível, irrenunciabilidade, possessividade, pré-análise, sementeira intrafísica, uróboro introspectivo. Verbetes antigos: década, diferença semântica, operação, palavra-chave, prerrogativa, primoponente, referência, relatividade, taxologia da segurança, usabilidade.